Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma tentativa de atentado feito por um advogado de esquerda lá no Paraná. Ele tentou detonar uma bomba num terminal de ônibus lá no Paraná e, se tivesse explodido, teria causado muito dano. Felizmente, um motorista de ônibus percebeu o problema, chamou a polícia, isolou o terminal e aí não teve problema nenhum, acabou não tendo problema nenhum, mas o advogado está sendo preso e olha só a mensagem que o cara deixou na bomba, né? Tava aqui, ó: abaixo os generais golpistas, morte aos fascistas, viva o maoísmo, viva a guerra popular. Curiosamente, hoje, dias depois, o Lula compara suas vitórias eleitorais no Brasil à Revolução Chinesa. O Lula é o PLA do Brasil, é o maoísmo brasileiro. Eu vou te falar uma coisa, cara, esse time aí ficou muito bom no final das contas do Lula ter feito essa declaração lá na China, que na cabeça dele é um elogio, né? Repara, é o que eu falo para vocês, o Lula ama a ditadura. O sonho do Lula é uma revolução igual a da China, igual a de Cuba, né? Igual a da Venezuela. Ele quer isso, ele sempre quis isso, ele nunca conseguiu, é verdade. Mas ele está vendo agora que ele não vai conseguir mais se eleger em 2026. O que resta para ele é a revolução, e é isso que ele está querendo lá com a Rússia e com a China. Espero que o pessoal esteja prestando atenção nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por William LF, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, é o que eu falo para vocês, o pessoal adora culpar a direita, dizer que a direita é golpista, que a direita é terrorista, que não sei o que lá, mas a verdade, se você olhar o histórico de atentados terroristas, de golpes no Brasil, é tudo de esquerda. E aqui, ó, o que aconteceu lá em Curitiba, aqui, ó, foi postado no dia 12/5, aqui, ó, ou seja, recente isso. A Polícia Civil e Militar do Paraná cumpriram nessa segunda-feira, dia 12/5, 2 mandados de busca e apreensão em uma prisão preventiva. O principal alvo é um advogado de 28 anos, suspeito de tentar detonar uma bomba no terminal do Boqueirão, em Curitiba. O terminal do Boqueirão, lá em Curitiba, é um terminal grande, tá? Um terminal meio central lá, que vai um monte de ônibus, um monte de lugar e coisa e tal. E o artefato foi descoberto por um vigilante do terminal. O funcionário notou uma sacola liberando uma fumaça e acionou imediatamente a polícia. O local escolhido pelo criminoso era uma plataforma movimentada, o que aumentava o risco de vítimas caso a bomba tivesse explodido. O esquadrão antibombas do Batalhão de Força de Operações Especiais da Polícia confirmou o risco e realizou uma explosão controlada do artefato na madrugada antes da coisa explodir e gerar e causar problemas com a população, né? Aí as investigações foram... Isso aqui aconteceu alguns dias atrás, tá? Isso aqui já foi investigado pelo Departamento de Delegacia de Explosivos, Armas e Munições, não sei o que lá. O advogado é investigado por tentativa de explosão e por colocar em risco a vida e a integridade de pessoas em local de grande circulação. Com o explosivo, foram encontrados papéis com mensagens como: abaixo generais golpistas, morte aos fascistas, viva o maoísmo. Olha que coisa conveniente. De novo, isso aconteceu alguns dias atrás, tá? Viva a guerra popular. Hoje foi a prisão do cara. Aqui, ó. O maoísmo é uma corrente ideológica inspirada nos princípios revolucionários do líder chinês Mao Zedong, que defende a luta armada como meio para alcançar a transformação social. Meu amigo. Esquerda é isso daí, meu amigo. Esquerda gosta de vender para você que é a esquerda do amor e coisa e tal. Não, eles é que querem revolução, eles que querem golpe, eles que querem uso de violência para atingir os objetivos políticos dele. A esquerda sempre encarou a democracia como uma maneira de chegar na ditadura do proletariado. Eles nunca encararam a democracia pelo que é realmente. Falo e repito, continuo esperando o pedido de desculpas formal, por escrito, de cada idiota que assinou a porcaria da cartinha da democracia lá nas eleições de 2022. Fizeram isso para tirar o democrata de verdade, que é o Bolsonaro, que se quisesse podia ter dado golpe, mas não quis dar golpe nenhum. Tá mais do que claro que o pessoal estava até reclamando dele, né? Ai, que o Bolsonaro não falou que não vai fazer nada, que não sei o que lá. Não, que não pode, temos que... se ele quisesse, ele tinha dado golpe. Se o Lula tivesse 10% da chance que o Bolsonaro teve, o Lula teria dado golpe. O que é um absurdo. Todo mundo quer democracia, por mais que ela seja imperfeita, por mais que ela dê origem a golpes, como o golpe do Xandão lá na eleição de 2022, né? O que é o golpe do Xandão na eleição de 2022? É a resolução do TSE entre o primeiro e o segundo turno, que é proibida pela lei eleitoral brasileira. Bom, enfim, e é isso que eu falo para vocês. Quem é golpista, quem faz esse tipo de coisa é a esquerda. Ou seja, aqui, ó, durante as investigações, policiais analisaram imagens dos estabelecimentos comerciais próximos
identificando o uso do transporte público e veículo particular pelo suspeito. O idiota, aqui ó, foi de ônibus, né, para deixar a bomba dele lá, mas depois do ônibus ele pegou o carro dele, o cara veio com máscara, um óculos pesado aqui para não ser identificado, capuz e coisa e tal, luva para não deixar digital na coisa, né? Só que no final das contas, é o que eu falo para vocês, o pessoal é muito amador, cara, o pessoal é muito idiota mesmo. E aí conseguiu ser pego, foi preso pela polícia esse advogado lá em Curitiba, né? E curiosamente, dias depois, o Lula compara as vitórias eleitorais no Brasil à Revolução Chinesa. Porque exatamente isso. É o que eu falo, esse pessoal comunista da cabeça branca aqui no Brasil, eles encaram o sonho de consumo deles, o que eles acham que é a coisa correta, é a Cuba comunista, bicho. Eles acham que Cuba foi um sucesso, que a revolução de Fidel Castro foi um sucesso, que tudo deu certo, que a educação em Cuba, que a saúde em Cuba e não sei o que lá. Ai, se não fosse o bloqueio americano seria uma maravilha. Não, não seria. A China tá na merda, a Rússia tá na merda, todo mundo que tentou o comunismo tá na merda, não tem salvação, o comunismo não funciona. Mas o pessoal continua achando que não, que temos que chegar no comunismo. E olha só, quem diz para você que a esquerda encara a democracia no Brasil meramente como uma forma de chegar a uma ditadura comunista, não sou eu não, é o Lula. O Lula falou hoje lá na China, o Lula está na China, e ele comparou a vitória eleitoral dele no Brasil à Revolução Chinesa. Por quê? Porque na cabeça dos comunistas as duas coisas é a mesma coisa, é conseguir chegar ao poder. É o comunismo chegar ao poder, é isso que importa. Depois não interessa se foi por meio violento, se foi com revolução e coisa e tal. E por que o Lula está falando isso? De novo, porque o Lula está vendo que ele não vai conseguir se reeleger em 2026. Ele está vendo que falhou o governo, a tentativa dele lá de tomar o poder aqui de forma, digamos, democrática. Então agora ele vai ter que partir para o golpe, por isso que ele está lá na Rússia. Por isso que ele foi à Rússia, por isso que ele foi à China. Ele foi começar a estabelecer laços, porque ele sabe que no momento que ele der um golpe aqui no Brasil, ele não vai contar com a Europa e Estados Unidos, não vai contar com esses países, porque esses países não vão reconhecer uma ditadura aqui no Brasil. Vai precisar contar com quem? Vai precisar contar com Venezuela, vai precisar contar com a Cuba, mas são dois países fodidos que não têm dinheiro, e na expectativa dele, a Rússia e a China poderiam ajudar o Brasil nessa empreitada, poderia fornecer apoio para o Brasil depois dele dar um golpe aqui no Brasil. O problema que ele não percebe é que a Rússia está fudida e a China está fudida também no final das contas. Ambos estão ferrados, não tem como ajudar o Brasil em nada nessa tentativa do pinguço corrupto de dar um golpe aqui. Mas não tenha dúvida, é isso que eles estão querendo, é isso que a esquerda está percebendo. A esquerda tentou fazer com que a população parasse de gostar de Bolsonaro, sempre foi esse o objetivo deles, nunca teve outro objetivo que não fosse esse. Eles sabem que não teve golpe nenhum do Bolsonaro, que não teve nada do Bolsonaro, mas eles queriam convencer as pessoas a abandonar a direita e coisa e tal, e não conseguiram, falharam miseravelmente. Estão vendo que essa ação do STF lá sobre a ação que promete, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, não vai dar em nada no sentido de que vai até acusar Bolsonaro, vai dizer que Bolsonaro foi culpado e coisa e tal, mas isso não vai fazer diferença na opinião pública brasileira, que era o principal objetivo deles. O objetivo deles não é prender Bolsonaro. Se fosse prender Bolsonaro, eles já tinham prendido, pô, já prenderam um monte de gente sem motivo. Bolsonaro não tem motivo nenhum para ser preso, mas o Felipe Martins também não tinha motivo nenhum para ser preso. O Mauro Cid não tinha motivo nenhum para ser preso. Foram presos por quê? Porque interessava, era a estratégia. A estratégia deles não é prender Bolsonaro, o que eles querem é que o povo deixe de gostar de Bolsonaro. Eles precisam convencer o povo de que Bolsonaro é muito pior do que Lula, do que a roubalheira que Lula. Mas, como eu estou falando para vocês, o problema deles é que eles já perderam essa discussão. Por quê? Porque olha a tragédia que está o governo Lula, olha a roubalheira dos aposentados, olha a situação triste do Brasil, que estão alardeando aí que o PIB subiu 3, alguma coisa, mas é só de gasto governamental. A economia em si está parada, ninguém tem confiança nenhuma de investir no Brasil, porque, caraca, botaram um pinguço corrupto na presidência, cara. Eu não sei de quem que foi essa ideia idiota de botar o pinguço corrupto na presidência. E aí começa o pessoal a desesperar. O militante esquerdista começa a querer fazer revolução do proletariado na marra, começa o Lula a comparar vitórias eleitorais do Brasil à Revolução Chinesa, começa o Lula a abertamente procurar algum tipo de golpe no final das contas, né? O que está por trás disso daí? O desespero deles, que já viram que a resposta é causar o caos,
causar um caos social no Brasil para tentar emplacar uma revolução aqui e tentar emplacar o controle do Lula indiferente. Eu estou falando para vocês, tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que as instituições brasileiras ainda conseguem resistir a essa tentativa. Mas tá ficando cada vez mais claro para mim que esse pessoal vai tentar alguma coisa, sem dúvida alguma. Querem tentar alguma convulsão social, alguma coisa desse gênero, para ver o que conseguem causar de melhoria aí para frente, né? Vamos ver o que vai acontecer.